Bem-vindos de volta a mais um episódio do Decodifix. E hoje vamos falar com um tema assim que não tem, pode parecer que não tem muito a ver com a área, mas tem tudo a ver. Vamos falar sobre produtividade, sobre gestão de obras, mas antes de começar, eu quero agradecer aos patrocinadores do Decodifix. Vem de brinde, que está trazendo os brindezinhos para os nossos convidados. Fiorita Beleza Feminina, FWD Serviços de Instalações, Axia Contábil, a Uniconsórcios, Energy Gold Suplementos, Roja Serve e Ortobon, Sans Clube e Hermes Fontes. E Barra dos Coqueiros também, agora tem a Ortobon. Muito obrigada a todos vocês que estão apoiando cada vez mais o Decodifix, esse movimento que está trazendo muito conhecimento e muito conteúdo aqui para Sergipe, para o mundo, né? Quero agradecer, engenheiro Aragão, por aceitar o convite. Esse tema, assim, pode parecer que não tem nada a ver, né? Vai falar sobre engenharia, mas é um dos temas que eu mais amo, que é falar sobre produtividade. Eu acho que eu acompanho seus conteúdos e vejo o quanto é bacana você trazer não só a parte da gestão de obra, mas ser mais produtivo. E a gente vai falar, lógico, né, abranger o tema, falar um pouquinho sobre comportamento, sobre liderança, como você trabalha isso também na sua equipe. E quero agradecer o convite e quero que iniciar você se apresentando, falando um pouquinho de você, falando um pouquinho do engenheiro Aragão. Muito obrigado pelo convite. Eu sou um entusiasta, assim, quando a gente fala de obra, de produtividade, de eficiência, que envolve gestão de pessoas. É um tema que eu gosto de falar bastante. Sempre que eu palestro, eu tento buscar trazer um pouco da técnica e também trazer essa parte de gestão de pessoas e de processos para tornar a obra mais eficiente. E fazer um resumo breve, eu sou engenheiro civil de formação, tenho um pouco mais de 10 anos de experiência no mercado, então não é tanto tempo assim. Para o resultado que eu tenho hoje, eu acredito que não é tanto tempo. Mas tem aquele ditado que a intensidade distorce o tempo, né? Que não é sobre extensidade de tempo e sim sobre intensidade de prática. Então, eu me dediquei muito para ter o resultado que eu tenho hoje. E como eu gosto de compartilhar conteúdo, você está vendo lá nas redes sociais, a gente está tendo um resultado bacana. Muito obrigado pelo convite. Que bom. Eu que fico agradecida, né, gente? Vamos trazer um engenheiro aqui que está movimentando também muito as redes sociais. Isso é super interessante, porque você não se omite em compartilhar o seu conhecimento, como você falou de intensidade distorce o tempo, com certeza você foi muito intenso para adquirir conhecimento e você não está se omitindo de compartilhar isso. Você faz até vídeos muito minuciosos, por sinal, que realmente compartilha para quem é engenheiro e te acompanha, consegue realmente absorver muita coisa ali. E aí, como foi que você teve a ideia de começar a compartilhar esse tipo de conteúdo, assim, que até quem não é da área, viu, eu fico ali acompanhando, tentando entender alguma coisa ou outra. Imagine para quem é da engenharia, que fica realmente ali te acompanhando e vendo na prática realmente como está funcionando, né, uma obras maravilhosas que você faz, por sinal. E como foi que surgiu essa ideia de compartilhar ali o dia a dia da obra? Dizem que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Mas, na verdade, é de médico, de louco e de engenheiro. Então, como eu trago um conteúdo de obra que não é tão techniquez, desperta a curiosidade de quem está assistindo. Por isso você falou, mesmo eu que não sou da área, é um conteúdo interessante que as pessoas querem saber como é que faz para evitar aquela parede que fica estourando no rodapé, que muita gente diz, porque eu moro perto da praia, a maresia, quando na verdade... Como é que faz isso mesmo? Porque a minha parede está toda estourando ali. É uma falha no processo de impermeabilização. Então, quando a gente mostra isso e explica, as pessoas gostam. Então, eu não vou chegar lá e falar do polímero que tem na argamassa. Então, esse é um conteúdo mais técnico voltado para engenheiro, que não é o que a gente traz nas redes sociais. Que massa, viu, gente? Agora fiquei sabendo como é que eu vou ali ajustar. E é interessante porque até mesmo assim, eu construí, né? Eu construí não, né? Teve um engenheiro, tá? Mas minha casa foi... Eu vim da construção, acompanhei, né? Uma obra, mesmo sem entender nada,
se eu tivesse acompanhando, por exemplo, os seus conteúdos, algumas coisas a gente com certeza teria um olhar mais minucioso ali na hora da construção, porque uma coisa é não entender nada, outra é você ter uma ideia do que está acontecendo e realmente ir acompanhando a obra que você falou agora. Acho que faltou um pouquinho de acompanhamento na época, que poderia ter tá diferente hoje o resultado da construção e agora, né? Mas me conte, como foi que você começou na engenharia? Como foi que surgiu essa ideia mesmo? Foi por acaso ou realmente era algo que você já queria há muito tempo? Não, eu entrei na engenharia quase que por acidente, né? Porque eu comecei a cursar engenharia com 23 anos. Com 23 anos, a turma tá saindo já da graduação, né? A gente termina ali o ensino médio com 18, com 23, são 5 anos de engenharia, a turma tá formando. Então, quando eu entrei, eu era um dos mais velhos da minha turma. E por que eu digo que eu entrei por acidente? Porque na época que o petróleo estava em alta, eu pensei em fazer o técnico de segurança, porque eu tinha um colega trabalhando embarcado em Macaé e ganhava R$ 6.000, na época que um salário mínimo não era R$ 500. Então era 12 vezes o valor do salário mínimo, né? Se a gente corrigir para hoje, é um valor significativo para um técnico de segurança de nível médio. E aí o pré-requisito era ser formado técnico de segurança e ter o inglês. Como o meu inglês já era bom, eu não tinha essa ambição toda, eu fiz o técnico de segurança. Só que eu fui pai, né? Então eu casei cedo, fui pai cedo, e minha esposa é mais responsável do que eu pela minha formação em engenharia. Porque Babi, ela me convenceu de que seria um desperdício de potencial, não desmerecendo o nível técnico, o técnico de segurança, mas ela via como um desperdício de potencial eu parar ali. Ela me incentivou a galgar algo melhor. E aí eu gostava da área de exatas, de matemática, de cálculo. Eu gostava também da parte de desenho, tinha uma noção espacial muito boa, e aí fiquei na dúvida entre arquitetura e engenharia, e meio que foi engenharia por conta da facilidade com exatas. Por isso que eu digo que foi meio que por acidente. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu me dediquei bastante, porque eu já tinha uma maturidade, 23 anos, já tinha 5 anos no mercado de trabalho, já era pai, então eu levei a faculdade muito mais a sério do que eu levei a escola, por exemplo. E formei com média 8,5, formei sem perder nenhuma matéria, o que é muito difícil no curso de engenharia, né? Formei dentro dos 5 anos. E aí eu comecei a estagiar. Eu lembro que foi engraçado que estávamos eu, minha esposa, meu filho e meus pais na praia, meus pais morando em Salvador. E aí eu falei à minha mãe que eu precisava estagiar. Eu já trabalhava e para estagiar eu tinha que reduzir a minha remuneração. E minha mãe ficou super preocupada. Poxa, filho, você é casado, tem um boletim para pagar lá todo mês. Será que não é melhor você buscar uma vaga de técnico de segurança que está dentro da obra, você vai aprender? E eu já tinha essa clareza de que não é a mesma coisa. Você vai estar desenvolvendo a função do técnico de segurança, mas você não vai aprender especificamente o que deveria aprender como engenheiro. E engenharia é um dos cursos mais ingratos porque você tem que unir o conhecimento teórico da faculdade com a prática de obra. Então eu tomei essa decisão, passei a estagiar numa grande construtora e a primeira oportunidade a gente diz que é o QI, né? É quem indica. Então a gente conseguiu uma vaga por indicação, eu fui estagiar e todas as oportunidades que eu consegui na sequência foram através de indicação também. Só que aí já é indicação da pessoa que trabalhou com você, que viu o seu resultado, viu a sua entrega e aí me fez uma proposta para ir para outra construtora e assim eu fui trilhando o meu caminho até ser contratado como engenheiro e desenvolver um bom trabalho. Ai, que massa. E na sua experiência, Aragão, você já tem 10 anos que você falou da engenharia. Vindo de estagiário a engenheiro, então você passou por diversas fases nesse percurso. Qual seria o maior gargalo quando se fala em gestão de obras, né? Que é o tema que você traz nas suas redes sociais, que você trouxe essa expertise mesmo na área de gestão. E onde você encontra o maior gargalo? É na gestão de pessoas, é na comunicação, é no tempo, né? O atraso de obra, né? Por exemplo, onde você enxerga hoje que está tendo né, o maior gargalo nas obras? Olha, eu não vou falar nem do que eu enxergo hoje. Teve um estudo em 2018 da consultoria Deloitte, com grandes construtoras do país todo, e nesse estudo percebeu que a média de desvio do orçamento é de quase 22%. A média das obras imobiliárias no Brasil. Quer dizer que se eu tenho 100 milhões para fazer uma obra, eu vou fazer a obra com quase 122 milhões. Além disso, em
2018 também, 95% das obras foram entregues com atraso. Aí a gente tem um dado da Associação Brasileira de Incorporações Imobiliárias, que só em 2022, mais de 91 mil unidades foram entregues. Significa dizer que umas 87 mil unidades foram entregues com atraso. Então, assim, é um dado muito importante. É grande, né? É um valor muito expressivo. E aí, quais são os principais fatores para essa falta de performance, digamos assim? Planejamento. O brasileiro ele tem a cultura de executar a obra e ele não tem a cultura do pré-obra. Aquela fase de planejamento que a gente vê os países desenvolvidos. Você assistir um Discovery Channel, você vai ver que na China o cara leva mais tempo planejando a execução da obra do que executando ela de fato. E no Brasil a gente não tem essa cultura. Então tem a fase do planejamento, tem a falta de mão de obra qualificada, então a gente sofre muito, já que é um processo artesanal, né? O pedreiro está ali pegando o bloco, colocando o cimento. Então a mão de obra desqualificada é um fator. E o fator mais importante é a gestão de obras ineficiente. Então, a falta de gestão de pessoas, de gestão de processos, para trazer mais eficiência para a obra. E aí, por conta disso, a gente tem o reflexo do resultado em estouro de orçamento e atraso de entrega de obra. Perfeito. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, falar de comportamento de pessoas, já que você falou de mão de obra. É muito interessante que a gente vê como as emoções também influenciam, né, nessa área. Eu vejo que muita gente quer desistir no meio do caminho ou falta trabalho demais. Essa parte de gerir pessoas também é um trabalho bem minucioso aí na engenharia. Eu digo que quando a gente construiu, tinha de, o pedreiro faltou hoje, e simplesmente porque quis faltar, não tem um motivo, não tinha motivo, assim, e na sexta-feira sai mais cedo, sempre tem alguma coisa ou outra, e é interessante isso, você falar, como hoje você consegue ter mais controle sobre isso, Eu digo que esse controle é muito mais sobre emoções, porque se a questão de faltar toda segunda-feira ou sexta-feira sair mais cedo, tá muito mais puxado para o lado emocional, para o hábito mesmo, assim, de vida, do que realmente de alguma coisa, doença ou algo assim do tipo que faz realmente a pessoa faltar. E aí, como você tem gerido essa parte mais emocional na sua obra? Isso não está tanto na nossa zona de controle, né? Ela está mais dentro da nossa zona de influência. Sim. Então a gente procura criar um ambiente e influenciar para que essas coisas não aconteçam. Então, um dos objetivos é tentar aumentar sempre o nível de engajamento dos colaboradores. Quando a gente está numa estrutura de obra, na minha última obra, por exemplo, no pico eu tinha 250 colaboradores. Só que eu não liderava diretamente os 250, né? Tem um efeito cascata. Eu, como gestor da obra, eu lidero o meu engenheiro de campo, que lidera o meu mestre de obra, o meu mestre de obra lidera os encarregados lideram os pedreiros lideram os serventes. No final das contas, todo mundo ali está fazendo um pouco de gestão de pessoas. E aí, para manter esse time engajado, a gente tem 3 pilares, que são 3 salários, né? A gente tem o salário financeiro, que é o que vai pingar ali até o 5º dia útil de cada mês na conta do colaborador, e a gente remunera de forma variável. Na Construção Civil, a gente tem essa cultura de pagamento de produção por performance. Ai, que massa. Então, isso faz com que ele não queira faltar na segunda-feira, porque uma quantidade de atraso impacta na premiação. Se ele tiver uma falta sem justificativa, impacta na premiação. Mesmo que de segunda a quinta ele produza por 2 semanas, se ele tiver uma falta não justificada, ele vai perder aquela premiação. Então, é uma forma de motivar. Aí, além do salário financeiro, a gente tem o salário emocional, que é um ambiente de trabalho harmonioso. Lá na obra, por exemplo, a hora que você chegar na copa, vai ter um cafezinho, vai ter leite, vai ter açúcar, tem um pacotinho de bolacha, tem geladeira para se o colaborador quiser levar alguma coisa para fazer um lanche mais tarde, tem fogão, tem micro-ondas. Tô quase indo para essa obra trabalhar, viu, gente? Lá é diferente, realmente. Não é o que a gente costuma ver nos canteiros de obra. A gente trouxe um pouco da cultura do escritório, a cultura de um ambiente corporativo para dentro do canteiro. E a gente percebe que isso influencia significativamente nesse fator comportamental por conta do salário emocional. E aí tem o salário intelectual. Eu tenho o financeiro, o emocional e o intelectual. O que é o salário intelectual? É o quanto aquela pessoa consegue se desenvolver trabalhando com a gente. Então, o meu estagiário, ele pode olhar e pensar, o estagiário é mal remunerado em qualquer lugar. Por mais que a gente pague direitinho, o estagiário não ganha rios de dinheiro. Aí ele é mal remunerado, ele está num ambiente
legal, mas ele pensa no futuro. Então, poxa, se eu trabalhar aqui com o Aragão, trabalhar com essa equipe, eu vou me tornar um engenheiro melhor, porque aqui tem programa de desenvolvimento individual, então ele recebe muito treinamento, tem processos muito bem desenhados, né, tem um playbook para ele seguir, então ele consegue se desenvolver melhor. Isso não é só o estagiário, o servente também. Se a gente tem uma obra que não tem cultura de promover os serventes para meio oficial, o meio oficial, para quem não sabe, é o intermediário ali entre o ajudante e o profissional. Então tem o meio oficial de pedreiro, o meio oficial de carpinteiro, o meio oficial de armador. E aí o servente que trabalha com pedreiro começa a produzir um pouquinho como se fosse pedreiro, num ritmo muito menor, a gente classifica ele para meio oficial. Aí ele ganha ritmo, já aprendeu a fazer o serviço, começa a produzir bem, ele vai classificado como pedreiro. E a gente incentiva muito a cultura de que a gente está sofrendo muito hoje, perdendo o servente, porque a gente disputa com o iFood. O cara vai entregar iFood de bicicleta, ele faz o horário dele, é o próprio patrão, ele está empreendendo. Ele não quer ir para a construção civil, que o serviço é puxado, né? Então a gente busca mostrar a eles que tem um caminho a trilhar, porque comparar o ajudante com o iFood pode sair na vantagem, mas quando você compara com o profissional, já não sai mais tanto na vantagem. Então esses 3 pilares, salário financeiro, emocional e intelectual, são os pilares para a gente manter uma equipe mais engajada e tentar reduzir esse absenteísmo. Ver que tem uma possibilidade realmente de crescimento ali, né? Que ele não vai estagnar, a não ser que ele queira, né? E é interessante, você falou que tem... você hoje como gestor da obra e vai ter vários líderes, sublíderes também ali na obra toda. E aí você consegue ter essa harmonia entre todos, no caso, né? Para poder gerenciar e observar os demais, porque com 250 pessoas na obra você não tem como analisar quem vai ter ali uma capacidade de evoluir e quem não. Vai ter realmente os líderes daquelas pessoas para te ajudar a gerenciar isso aí, né? É muito sobre gestão de interesse e alinhamento de expectativa, né? Então todo mundo sabe para onde a gente está indo, para onde a gente quer ir, e aí tá todo mundo nadando na mesma direção. Que massa, gostei. É muito diferente ver esse tipo de gestão em obras, né? A gente vê realmente em empresas, sim, mas em obras primeira vez que eu vejo realmente bem de forma desenhada. Nunca vi. Posso estar enganada, mas é algo realmente novo, recente nas obras, porque a gente vê, pelo contrário, é algo tudo muito bagunçado, como você falou. O brasileiro começa, aí depois quer organizar o caos, mas quando você vem assim com a eficiência realmente na gestão, começa a ter resultados significativos, que é o que vem acontecendo com você. E uma das coisas que me chamou a atenção, a gente conversando aqui nesse bate-papo, Aragão, ele tem um perfil dominante. E é muito interessante que você começa a fala e conclui, né? Porque uma das características do dominante é ter essa assertividade nas respostas e ser mais direto, né? Iniciar e concluir, pronto, acabou, ele vai estar... Aí acaba... Encerra aquela... Quando começa o influente aqui conversando, aí eu tenho que pedir para a pessoa assim, calar, né? E você inicia e termina, é muito interessante, assim, essas características de perfil. E um dos perfis opostos ao dominante é o estável, que é o meu perfil, mas eu tô adaptada, viu? Por favor, não... Que são pessoas mais lentas, que pensam um pouco mais. Você já teve dificuldade, né? Porque obra, você mesmo falou que é a questão do tempo, de atraso, e aí você quer também pessoas que tenham o mesmo raciocínio, que tenham a mesma habilidade, e não é sempre assim. Cada pessoa vai ter características diferentes, e como é que você está conseguindo lidar também com isso, com personalidades diferentes dentro da sua obra? O melhor dos mundos é quando a pessoa tem esse perfil comportamental que funciona melhor para aquela função que ela desempenha. Esse é o melhor dos mundos. Muitas vezes eu tenho uma pessoa que, sei lá, um encarregado de pedreiro, que se ele tiver esse perfil mais analítico, tal, ele não vai ser tão faca na caveira e a gente não vai conseguir produzir ou performar tão bem assim com maior facilidade. Mas um perfil mais analítico para uma função administrativa, para um assistente de engenharia que é mais focado na parte de fazer planejamento, cadastro de contrato, né, preenchimento de planilha, levantamento quantitativo, isso funciona muito bem. Muito bem. Então, o ideal é ter a pessoa certa com aquele perfil ocupando a cadeira... Ideal, né? Ideal, exatamente.
De vez em quando... Você consegue hoje identificar e mudar, fazer esse tipo de mudança em alguns casos? Consegue. Não, lógico que vão ter funções, você não vai tirar um servente ali, um pedreiro, para colocar no escritório, né? Porque não vai aguentar também, assim, porque a habilidade, tem a questão das habilidades, mas em cargos parecidos você consegue visualizar, não, acho que alocar ali no meio da obra, A gente consegue. Existem exemplos, por exemplo, você falou, não dá para tirar o servente e colocar em outra função, por exemplo, se eu tenho um técnico de segurança e ele não tem um perfil tanto para aquela área, eu não tenho outra área para ele, porque a formação dele, a função é técnico de segurança. Mas, eventualmente, a gente vai ter alguém no almoxarifado que é muito boa de controle de material no campo, que se liga, que tem o tino já, a experiência de dizer, pô, tô vendo que aquele bloco tá acabando muito rápido, de forma amostral ele não tá lançando na planilha e vendo qual é o estoque mínimo, que a baixa foi de 20%, que teve um sobreconsumo de 30% naquele dia. Só que só no olho, só no feeling, ele consegue perceber, e aí ele já solicita o material e tal. Essa é a zona de potência dele. Só que ele já é um cara que quando vai dar entrada na nota fiscal, quando o material chega, ele demora, ele atrasa. Aí o que a gente faz? A gente adapta outras funções para apoiar ele. Entendi. Então você coloca um auxiliar de almoxarifado que não tem tanta experiência, mas é um cara mais jovem, tem mais facilidade com tecnologia, e a gente treina ele para dar baixa no estoque, para dar entrada na nota fiscal. Assim, o almoxarife fica livre para desempenhar uma função que ele está na zona de potência e não fica tão prejudicado porque é uma zona de crescimento ainda para ele. Ai, que massa. É como se tivesse perfis complementares ali, né? Para cada ocasião, para cada setor. Não, ali vou ter que botar outro para complementar, para ajudar, para... Perfeito, que massa isso. E é uma das características, né, das suas obras que eu acompanho, viu? É a organização, né? Eu vejo que você é muito controlado, lógico, e organizado, né? E deixa tudo, a gente tava até comentando aqui antes de iniciar, falando de um fiozinho ali fora do lugar, e você gosta de tudo isso muito... Sim. Para você incomoda também visualmente ver bagunça, né? A gente tá falando de perfil, vamos puxar. Não incomoda só a mim, como hoje, por conta do estudo, eu tenho uma clareza de que essa bagunça compromete a produtividade. É um dos conceitos da construção enxuta, tem a metodologia 5S, e um desses 5S é o S de limpeza, né? É S porque é em japonês. Uhum. E aí, a limpeza, a organização, traz mais harmonia à funcionalidade, sem contar com a questão do salário emocional. Você trabalhar num lugar limpo é diferente de você trabalhar num lugar bagunçado. E a gente brinca que obra limpa não é que mais se limpa, é que menos se suja. Perfeito. Se você abre um pacote de bala aqui, você tá passando por um lugar que tem um monte de lixo aqui, você pega o saco e ali é lixeira. Agora, você abriu tá aqui, arrumado. você tá na laje, mas a laje tá limpinha, a marcação dos blocos tá ali, você pega o seu papel, fecha e coloca no bolso. Então isso é uma coisa de cultura. Além de eu me preocupar muito com limpeza, a gente tem que abrir o jogo também e dizer que alguma coisa na obra que vai estar mais bagunçada eu não vou mostrar, né? Então... Não, lógico que vai ter um momento. E até é interessante falar isso, que quando... Tô aqui, né, falando, eu aqui é engenheira já. Em alguns momentos, por exemplo, você precisa acelerar o processo de alguma... vamos ter que acelerar que vai gerar bagunça, não tem jeito, né? Tô aqui, viu, gente? Eu sou engenheira. Uhum. Mas, lógico, que quando a equipe já tem essa consciência do organizar, vai gerar bagunça, mas depois vai gerar arrumação, né? Vai ter ali, porque você já vai trazendo a consciência. É como nossos filhos, né? A gente vai treinando em casa. Se você vai educando, ele achando que na bagunça tá tudo certo, ele se encontra na bagunça dele, ali vai ficar, para ele é normal. Mas se você educa os filhos e eles aprendendo a forrar a cama, organizar, manter as coisas organizadas, para ele o normal vai ser aquilo ali. Que o bagunçado é que é errado, que ele vai precisar arrumar. Então, acho que vem muito nessa essência, né? Mesmo que bagunce, tem o organizar depois. Até quando chega um ajudante novo, ele pode ter vindo de uma outra construtora, de um outro canteiro de obra que não tem aquela cultura. Quando ele vai bagunçar, os outros colaboradores colocam ele na linha. Já vai. Aqui não, porque você está bagunçando o nosso setor de trabalho. Então, um meio que regula o outro, né? A cultura, ela repele quem não está alinhado.
Mas nesse sentido também, vamos buscar, né, nessas maravilhas. Não. Tem também os que reclamam, é frescura demais, também tá enchendo o saco demais, né, assim, na linguagem deles lá. Você recebe muita reclamação também nesse sentido, e como você lida com, não é reclamação, mas alguma resistência, como você lida com isso? E como você consegue impor novamente o ritmo? Isso. Hoje eu não tenho muita resistência, porque para combater essa resistência, a melhor forma é o resultado. Então a turma já entendeu que uma obra mais organizada, que uma obra onde a gente planeja com antecedência, onde a gente tem um processo definido, ela entrega melhor. Então isso já está claro para todo mundo. Aí é mais difícil de ter resistência. Às vezes tem um novato, tem alguém que acha que é frescura, a gente tenta contornar, convencer, mostrando à pessoa que aquilo não é besteira, e às vezes eu até perco a mão, me aborreço e brinco dizendo: você tá achando que aqui a gente quer que organize só para tirar uma foto e botar no Instagram, né? Porque é um engenheiro blogueiro? Não, é porque tem que funcionar dessa forma. E a gente precisa sempre mostrar para o colaborador a vantagem. Não pode ser só falar e dizer: olha, a obra organizada, vocês vão trabalhar melhor. A gente tem que realmente mostrar, inclusive com os exemplos negativos. Às vezes tem uma equipe que não está andando bem no serviço porque o local é de difícil acesso. Então não é nem uma bagunça. Mas só de ter um acesso mais dificultado, o material não chega tão bem, ele não produz bem. Se ele não produz, ele é remunerado também de acordo. E aí a gente diz, mesma coisa acontece se o ambiente estiver bagunçado. Eu vou ter dificuldade para fazer o material chegar até você, você vai produzir menos. Perfeito. E você começou a falar sobre produtividade e que a limpeza, né, é um dos 5 S's. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre produtividade, como você fala aí sobre os 5 S, sobre essa parte da gestão, como você traz essa parte de produtividade em si. A gente está falando de obra, mas isso aqui a gente leva para a vida, né? É um aprendizado. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sobre os outros, né, além da limpeza, a organização, o que mais pode trazer produtividade na hora da gestão? Organização, assim, quando a gente fala de melhoria contínua, organização não é só limpeza, né? Então, receber o material, se eu recebo o bloco e coloco ele aqui e diminuo o tempo de transporte para o local de trabalho, eu estou tendo uma melhoria da produtividade, porque eu levo menos tempo, né? É o que a gente chama de desperdício oculto. Você não consegue perceber, que não é um retrabalho, não é um desperdício de material, mas você precisa ou de mais pessoas para movimentar ou de mais tempo para movimentar. E esse transporte de material na obra é uma atividade que não gera valor. Então, essa é uma das organizações, né? Então, pensar no layout do canteiro, a gente fala da produtividade, então a gente pensa onde vai ficar o elevador cremalheira, onde vai ficar a betoneira, qual apartamento vai ser executado primeiro, pensando em vir concluindo o apartamento e ir saindo. Porque se eu estou com uma equipe trabalhando aqui, outra equipe trabalhando aqui, o cara vai passar com o carro de mão no meio da outra equipe, atrapalha, o cara tem que parar, é quase como se tivesse um semáforo ali, né? Então, a gente precisa se preocupar com tudo isso para trazer mais produtividade. E como a gente mede essa produtividade no canteiro de obra? O orçamento, ele tem os coeficientes, né? Então, lá diz, por exemplo, que um pedreiro tem que fazer 10 metros quadrados de alvenaria por dia. Se ao longo da semana ele fizer 60, eu sei que ele está sendo produtivo. E a gente busca entender o porquê dessa boa produtividade. Ele está recebendo material cedo, às vezes é o ajudante dele que bota material mais no pé, que limpa o ambiente de trabalho para ele conseguir produzir melhor. E aí o que não está performando é a mesma coisa. Por que ele só fez 40 metros enquanto o outro fez 60? Será que o material está chegando para ele no horário? Às vezes o cara começa a trabalhar 8, 9 horas da manhã, então ele não tem as 8 horas do dia para produzir. Consequentemente, ele vai produzir menos. Às vezes ele está chegando no apartamento, ele sempre pega o último apartamento, então é um apartamento mais complicado de fazer, porque o pessoal está de mudança, o que sobrou de bloco está sendo transportado. Todas as análises a gente tem que fazer. É um processo realmente de melhoria contínua. É o ciclo PDCA rodando o tempo todo, né? PDCA é planejar, fazer, checar e agir. Então, a gente roda o ciclo e melhora o processo. Aí roda o ciclo e melhora o processo. Sem parar. E você consegue trazer a experiência de uma obra para outra, ou cada obra
são novas experiências? Porque muda também os profissionais que você está trabalhando, mudam as pessoas, e aí vai vir um novo projeto, ou você consegue trazer, ó, isso aqui funcionou bem, vou trazer para essa obra também, consegue alinhar, porque você sai de uma já entra em outra, né? Exato. Você consegue alinhar alguma coisa ou realmente começa tudo de novo? Olha, a gente consegue trazer as experiências de uma obra, só que cada obra tem a sua particularidade, né? Então, eu já fiz obra de alvenaria estrutural, parede de concreto, hoje eu estou na estrutura convencional, que é aquele pilar, viga e laje de concreto, e depois alvenaria. Então, são metodologias diferentes. Mas a gente entende que, por exemplo, a obra bagunçada em qualquer lugar vai atrapalhar. Então, você traz esse aprendizado. A gente termina uma obra e depois inicia outra. Na empresa que eu estou hoje, enquanto a gente está terminando uma, a gente está começando a outra. Então, aquela fase de entrega de obra e começo é sempre um pouquinho mais conturbada, que para não perder a equipe, a gente antecipa o início. Só que a gente acaba perdendo parte da equipe, porque no pico eu tenho um mestre de obra, chego a ter 2 encarregados, a depender do porte da obra, um assistente de engenharia, 2. E aí, na reta final de obra, eu não vou estar com 2 encarregados, com o mestre. Então, a gente acaba desligando aquele colaborador para contratar na próxima obra. E muitas vezes você desliga um cara bom, ele vai para o mercado de trabalho. Então, a gente acaba tendo uma equipe nova, e aí você traz os aprendizados para tentar... Para tentar não, né? Para fazer aquela equipe embarcar... Não tentar, né? Não tem ideia. Para fazer aquela equipe embarcar, e muitas vezes aquela equipe vem com um aprendizado diferente também. Né? Você vem com seus aprendizados, a equipe nova vem com os aprendizados dela, e é uma nova obra, um novo desafio. Nossa, é interessante isso, porque para quem olha, né, quem é leigo, vai dizer, não, é fácil, sai de uma, entra na outra, e aí começa, já tá ali engajado, já vai, mas tem a dificuldade do início, justamente porque muda um pouco a equipe, né? Você foi falando aí, eu fiz, não, eu acho que também vai ter essa questão de mudança, atrapalha um pouco o processo, né? Porque você já tá ali... eu queria manter minha equipe, todas as obras, a minha equipe o tempo todo. E aí tem esse processo até realmente alinhar novamente, início da obra, com certeza é o período mais conturbado para você montar realmente a equipe e fazer com que essa equipe engaje com o seu processo, né? Como você já trabalha, como você falou, que vai vir pessoas de obras diferentes. E isso a gente pode trazer para a vida, para todas as áreas, para todas as empresas que vai colocar pessoas novas, sempre tem, né, em toda a área. Contratação e demissão, e é importante ter essa metodologia, né? Isso muito bem definido, porque hoje eu faço também consultoria em algumas empresas e eu vejo que o que falta em alguns ambientes é justamente isso, ter uma metodologia. Porque se você tem um método bem definido, as pessoas vão acabar entrando na sua metodologia. Porque se você tá desenhado. E aí facilita um pouco essa questão do processo, né? Tem um processo, tudo ali a ser seguido, mas se a pessoa não chegar a enxergar aquilo de forma bem desenhada, assusta também quem está chegando, né? E aí é super interessante como você traz isso e vai engajando realmente uma equipe nova para poder dar continuidade. E a facilidade é porque a gente acaba trazendo parte da equipe, né? Então eu não preciso sozinho engajar toda a equipe ou fazer ela embarcar no processo. Se eu levo pelo menos o meu mestre, ele já consegue trazer ali o encarregado novo. Se eu levo um assistente de engenharia, quando eu contratar o segundo assistente de engenharia, ele já consegue. Então, não precisa ser eu a cuidar assim desse desenvolvimento especificamente. Já tive alguns desafios quando recebi uma proposta para ir para outra construtora, uma construtora menor que estava em expansão. Fui fazer uma obra numa outra cidade, inclusive, contratei a equipe toda nova. Foi assim, um desafio muito diferente. E aí eu digo que o negócio é mais difícil. Você pegar uma equipe toda do zero para conseguir implantar a sua metodologia, porque aí todo mundo vem com a ideia diferente e as pessoas precisam entender o método e o valor que o método entrega. Sim, verdade. E aí você falando sobre essa questão de conhecimento, do autoconhecimento, você se entender, você se conhecer melhor também é importante durante esse processo. E achei interessante, Aragão, que você falou que foi acelerando, né, para poder ter mais conhecimento e colocando isso em prática, porque não é só adquirir conhecimento, é colocar em prática. Como hoje você, exemplo, aos engenheiros que estão iniciando, ou quem já tem muito tempo também de mercado, mas não consegue ter essa eficiência, tem muito atraso de obra, como você
diria para implantar uma metodologia assim, de gestão de obra mais eficiente? Quais as dicas, assim, os primeiros passos a serem executados, por exemplo? Olha, eu acho que o primeiro passo é o desenvolvimento de pessoas, porque eu posso não ser excelente em todas as funções, mas se eu tiver equipes boas no local certo, a gente tiver uma clareza na comunicação, a comunicação for objetiva, todo mundo sabe para onde a gente quer ir, sabe como a gente quer ir, né? Então, eu tenho uma administrativa que já tem uma rotina definida, que eu defini que às sextas-feiras ela tem que entregar uma nota fiscal. O assistente de engenharia sabe que toda sexta-feira a gente vai ter reunião de meta da semana que vem. A gente faz check-in, check-out, né? Então a gente olha a meta dessa semana para fazer a meta da semana seguinte. Então, cada um fazendo a sua parte, você acaba não precisando tanto da técnica, por exemplo. Eu não preciso ser o melhor engenheiro que entende de concreto, que entende como a alvenaria deve ser feita. Se eu deixar claro o que é que eu preciso fazer para o mestre cuidando daquela alvenaria, eu só dizendo, olha, essa alvenaria tem que começar em tal data, ela tem que terminar em tal data, o procedimento é esse aqui, eu preciso que siga. Se tiver clareza nesse processo e for cuidando de cada um, funciona bem. Ai, que bacana. Tá vendo, gente? Quando eu falo que precisa conhecer de pessoas, entender isso facilita demais a gestão, porque eu faço muita devolutiva de perfil individual. Além de atendimentos em empresas, assim, eu faço a devolutiva individual e a maioria das pessoas, o motivador principal, né, para o crescimento e desenvolvimento é reconhecimento. Então, as pessoas gostam de ser reconhecidas. Um ou outro que vão prezando outra coisa, o financeiro é maior do que o reconhecimento, mas a maioria das pessoas, elas prezam pelo reconhecimento. Então, um gestor, ele precisa entender e precisa saber o que é que aquela pessoa vai ser motivada, porque Perfeito. nem sempre é o financeiro. Perfeito. E é super interessante isso quando a gente percebe que, às vezes, a validação, né, do time, reconhecer, exemplo, um cafezinho, sentar aqui, vamos tomar um café. Isso é uma forma de reconhecimento que, às vezes, passa despercebido pela maioria das pessoas. E isso vai trazendo cada vez mais a sua equipe para você. É assim que você vai trazendo, né, conquistando. E são gestos simples. Eu digo que gerir equipe pode parecer o bicho de 7 cabeças em algumas situações, principalmente para quem tem uma liderança, né, uma equipe muito grande, mas são gestos simples também que vai trazer aquela equipe para engajar com você. E às vezes as pessoas passam despercebidos justamente por não entender quem é que está trabalhando com você, não entender de pessoas, não entender de perfil, que é muito importante, porque Sim. O que é bom para um não necessariamente é bom para o outro, Perfeito. e entender os motivadores da sua equipe. Muitas vezes é a família, outras vezes a pessoa só quer realmente um dinheirinho para gastar no final de semana. Sim. Cada um vai ter o seu motivador e tá tudo bem, tá tudo certo, que cada um vai ter seus sonhos, suas metas, seus objetivos, só que o gestor precisa entender um pouco disso aí Com também, certeza. né? Para poder trazer junto com a equipe, crescer junto com a equipe. Com certeza. A maior balela que a gente vê na internet é essa história de todo mundo tem que ser tratado igual, desde o servente até o engenheiro. Quando a gente fala de respeito, de educação, aí sim, você tem que dar bom dia, boa tarde, tratar as pessoas com educação e com respeito. Mas quando a gente fala de liderança, a gente precisa entender, como você falou, qual é o motivador, entender como aquela pessoa precisa ser tratada para que ela entregue mais. Eu tenho um colaborador no meu time que funciona muito bem sob pressão. E se eu deixar folgado, ele não entrega. Só que se eu pressionar mais, ele entrega muito bem. Eu já tenho outro colaborador que se eu pressionar muito, ele cola as placas. Ele é um cara analítico, organizado, então Aragão, me diga o que eu tenho que fazer, me dê condição e sexta-feira você me cobra que vai estar pronto. Aí se eu ficar na terça, e aí, como é que tá? Ele vai dizer, calma, velho. Na quarta, quinta, e aí, se eu pressionar muito, ele já não performa tão bem. Então, a gente precisa ter a clareza de como cada pessoa funciona com a liderança mais empurrada, uma liderança mais puxada, para que elas realmente entreguem da melhor forma. Perfeito, amei, viu? Estamos chegando já no final. Eu quero que você deixe uma mensagem final. Não sei se você treinou em casa, algumas pessoas treinam. Uma mensagem final falando sobre gestão, sobre produtividade, sobre
o autoconhecimento também, né? Como você se desenvolveu para ser quem você é hoje, porque não é só o conhecimento técnico, gente. O conhecimento, o autoconhecimento, se conhecer, se desenvolver também faz você mais eficiente. E é isso que eu venho trazendo para as pessoas, né? Potencializar os pontos fortes e cuidar dos pontos de melhoria, né? Eu digo que existem pontos a ser melhorado, todo mundo tem, mas a gente precisa, o primeiro passo é sempre potencializar os nossos pontos fortes, saber o que a gente tem de bom, potencializar, e aí vai tratando também esses pontos de melhoria. Como esse autoconhecimento também te trouxe até aqui, como você pode deixar uma mensagem para a gente encerrar nosso podcast de hoje? Sem querer chover no molhado, mas a mensagem é: lidere pelo exemplo. Não dá para eu querer uma obra organizada se quando você chega na minha mesa, eu tenho uma mesa quase desse tamanho na obra. Agora, se você chega na minha mesa e é papel por cima de tudo, como é que eu vou chegar lá no campo e dizer, isso aqui tá bagunçado? Então, não tem aquele ditado que diz, as suas ações falam tão alto que eu não ouço o que você diz? Perfeito. Então, não adianta eu querer cobrar pontualidade se eu chego atrasado. Não adianta eu querer compromisso das pessoas com o trabalho, elas estarem sempre engajadas, empenhadas, se eu fico de bobeira no celular, se eu fico conversando no cafezinho meia hora lá com um fornecedor e não estou trabalhando. Então as pessoas precisam ver. Não adianta eu, por exemplo, querer que a minha equipe se desenvolva. Porque eu tenho um perfil treinador. Eu digo à minha equipe, vocês precisam se desenvolver, vocês precisam estudar, se capacitar, e você não vê o cara ir para uma palestra. Você não vê o cara participar de um evento, de uma imersão. Quem me segue no Instagram vê direto, tá lá um story numa palestra e eu posto mais uma vez com o chapéu do estudante, mais uma vez sentado na cadeira do aluno. Então, eu tenho um local de fala para dizer ao meu colaborador que ele precisa se desenvolver. Então, a frase é lidere pelo exemplo. Eita, gostei. Aragão, muito obrigada. Aqui tá um brindezinho do Decode Fix, nova canequinha para você levar para a obra. Aí, vou deixar tomar o cafezinho agora. E quero agradecer, com certeza, assim, trouxe aprendizados para mim também, porque eu sempre digo, eu sou estável e não tem nada melhor do que ter dominantes por perto, porque a gente aprende o tempo inteiro. O dominante, ele tem essa habilidade na eficiência, no resultado, e se você quer resultado, você tem que estar perto de pessoas que têm habilidades que você não tem. E assim vai ajudando você a potencializar cada vez mais os seus resultados também. Então, muito obrigado, foi um aprendizado imenso. E com certeza vai fazer quem sabe, um episódio 2, 3, para trazer mais conteúdo ainda para a galera. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.